Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje é um dia muito especial, onde estou recebendo aqui a Andressa Vilar e ela vai compartilhar um pouco da história dela conosco. E eu tenho certeza que vai ser de muita inspiração para vocês. Então, não percam, fiquem à vontade. Seja bem-vinda, Andressa, é um prazer te receber aqui comigo. Prazer, obrigada pelo convite, amei. Bom, eu sou Andressa Vilar, sou fotógrafa, né, além de outras coisas. Eu sou também servidora pública, então eu tenho 2 empregos, mãe, esposa, dona de casa e tudo mais que uma mulher empreendedora pode ser, né? Com Porque se eu for certeza. ficar narrando todas as coisas que a gente tem que ser, não dá. Verdade. Eu comecei na fotografia oficialmente, né, profissionalmente, em Uhum. 2018, mas eu falo que eu sou fotógrafa amadora desde que eu nasci, porque eu sempre amei fotografia e pequenininha, assim, com máquina analógica de filme ainda, Caramba, sabe? que Eu legal. levava para a escola para fotografar, fotografava tudo, então sempre foi um amor muito grande. Mas quando eu engravidei, que eu comecei a entrar para fotografia profissional, até por influência do meu marido, porque homens, né, vocês sabem como é que é. Ele não queria, eu queria consumir todo tipo de fotografia profissional, fazer ensaio gestante, newborn, fazer tudo, e aí ele não queria gastar. Normal, né? Faz parte. Pois é. Aí um belo dia ele falou assim: Andressa, você sempre gostou de fotografia, sempre fotografou, você quer ficar comprando um monte de ensaio, então eu vou comprar uma câmera para você e você faz os ensaios do nosso filho, do Lucas. E aí foi só ladeira abaixo. Porque tadinho dele, ele achou que iria economizar com isso. Mas aí eu comecei a querer investir em mais equipamentos, em mais cursos, em me especializar. E aí, começando a fazer foto dos meus filhos, as minhas amigas queriam foto dos filhos dela também, pediram para eu fazer. E aí ele, novamente, meu marido interviu, André, você está fazendo foto de graça? Você pagava para fazer foto e agora você está fazendo foto de graça? Não, vai cobrar também. Eu falei, ué, pode ser que o meu filho empreendedora, né, que eu também tinha quando era novinha, assim, desde criança eu arrumava coisa para fazer, para empreender, para vender. Vendia aquelas revistas na época, né? Avon, Natura, Ah, Abelha Rainha. Tu sim. lembra da Abelha Rainha? Aham, nem sei se existe ainda, Não gente. sei. Eu vendia Abelha Rainha. Isso bem novinha, assim, antes de criança, né? 13 anos, um pouco antes Já tinha a disso. ver empreendedor, ele só deu o empurrãozinho que precisava, né? Porque se Exatamente. deixar, a gente vai na emoção, né? E aí eles são a razão, eles dão o empurrãozinho que a gente precisa. Exatamente, né? Tem o lado positivo também. É, não é só negativo, não. Mas foi graças a ele. Ele me deu a câmera de presente, eu comecei a fazer os cursos, comecei a fotografar os filhos das amigas. E aí, nessa época, eu ainda experimentei várias áreas da fotografia para descobrir onde que eu queria me encaixar. Até que foi final de 2019, a minha amiga, uma amiga assim de longa data, teve bebê e ela falou que não ia fazer o ensaio newborn se não fosse comigo. Ah, então você fazia fotos de todos os tipos, não estava especializada em nada. Não, não. Eu fiz de tudo para experimentar. Fiz ensaios externos, Ah, fiz eventos que hoje, assim, definitivamente não é minha área fazer eventos. só Não uma é. dica, hein? Às vezes a gente não começa com medo de não saber por onde começar, qual é o caminho. E eu sempre falo isso, eu até falo com uma amiga minha sobre isso. É no caminho que a gente vai descobrir. A Andressa começou fazendo fotos de tudo, e no caminho ela descobriu a paixão realmente dela ali na fotografia, a área específica para ela trabalhar com isso. Exatamente. É exatamente isso, é no caminho. Porque se a gente for ficar esperando estar pronta para É. começar, a gente nunca vai estar pronta. Eu hoje, depois de anos, né, já profissionalizada, já reconhecida, eu ainda não me sinto do jeito que eu gostaria de estar, eu ainda tenho coisa para melhorar. E eu acho que isso que é o legal. Quando a gente ainda tem essa vontade no coração de crescer, de melhorar, é porque a gente está no caminho certo. O dia que eu perder esse friozinho na barriga, aí não vai fazer mais sentido para mim a fotografia. Concordo plenamente. Então, e aí foi com essa minha amiga que teve a coragem de me entregar o filho dela recém-nascido para fotografar, quase que obrigada. Mas daí eu fui estudar, falei, não, não posso pegar um recém-nascido assim sem saber de nada. Fui estudar e tal, e fiz o ensaio. Ela amou, tem fotos do bebê, do recém-nascido pela casa Oh. toda. E eu olho aquele ensaio e falo, que vergonha, Jesus, como eu fiz isso?
Mas faz parte da minha história. Eu tenho que aprender também a me orgulhar do processo, verdade. né? Porque ninguém começa já pronto. E aí foi isso. Eu fui me especializando até que em um determinado ponto, além dos clientes elogiarem o meu trabalho, outros profissionais começaram a reconhecer também e pediram para eu ensinar, né? E aí eu falei assim, como que eu vou ensinar alguma coisa para alguém? Quem sou eu na fila do pão para ensinar alguma coisa para alguém? E graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, assim, outras fotógrafas que, não, Andressa, você pode sim, você vai sim. Eu tenho uma fotógrafa que até é esposa de militar também, a Liz. Ela, quando eu comecei na Vila Militar ali, ela já fotografava, e aí eu fui conversar com ela. Eu falei, olha, Liz, eu não quero roubar seu espaço, sabe, seus clientes, mas eu gosto, eu quero começar e tal. E aí ela falou para mim uma coisa que ficou muito marcado. Ela, Andressa, tem tem espaço, né, para todo mundo. Porque ainda que eu quisesse fotografar todos os clientes dessa região, eu não conseguiria, eu não teria braço. E de fato eu não quero, porque existem clientes de todos os tipos, de todos os gostos, de todos os bolsos, assim como existem profissionais de todos os tipos. Então, cada um é para um e tá tudo bem. Então, tem espaço para todo mundo. Nossa, essa pegada aí é muito importante. Muita maturidade dessa profissional, né? E a gente vê que hoje em dia as pessoas ficam aí fazendo coisas desnecessárias a nível de concorrência. E uma das coisas muito importantes que eu vou sempre estar teclando aqui no podcast é sobre isso. Nós somos mulheres e nós temos que estar unidas. Não é uma concorrência, não é uma briga com a outra. É como a Andressa falou, tem espaço para todo mundo, né? Tem público para todo mundo, então não existe concorrência. O que existe é uma parceria. E quando a gente serve alguém, ajuda o outro, logo a gente recebe esse retorno também, é automático. Então, assim, perfeito isso que você falou, porque condiz muito com o que eu penso também, com o que eu trabalho, dentre outras mulheres que eu conheço, sempre focando em estar mostrando realmente isso, essa realidade, que não é concorrência, existe público para todo mundo. Exatamente. E ainda que sejam da mesma área, do mesmo nicho e da mesma região, né? Ou seja, dividem sim clientes, mas existe a possibilidade de serem parceiras e crescerem juntas. Porque até lá na vila tinha outra fotógrafa que era também do mesmo nicho que eu, e às vezes a gente precisava de um material que a outra tinha e a gente trocava, e tá tudo bem, ou então, olha, eu não tenho como atender essa cliente hoje porque aconteceu alguma coisa com meu filho. Isso. Então, atende ela para mim, por favor, ou vice-versa, e a gente vai. Unidas somos mais fortes. Essa é a grande questão da gente parar com essa coisa de concorrência e focar em nos unirmos, ajudarmos umas às outras, porque nós crescemos com isso, tanto quanto fazemos outras pessoas crescerem junto com a gente. E aí foi nessa pegada, nesse pensamento, que eu comecei também a dar cursos. E hoje, além de ser especializada na fotografia newborn, eu ajudo outros fotógrafos a se especializarem também. E tem sido de uma, assim, me preenche de uma forma, sabe? É uma gratidão tão maravilhosa ver as pessoas melhorando e me dando feedback que tem mais tempo com o trabalho, de estarem com as famílias delas, porque melhoraram no trabalho, porque tempo é dinheiro, né? Verdade. E a gente sabe que, às vezes, a gente começa a empreender e a gente acha que vai empreender para ter tempo com a família. Mas, geralmente, nós somos empreendedoras. Então, a gente tem que cuidar da família, de tudo por trás e de tudo no nosso empreendimento. Então, é muito importante isso que ela falou agora. Pois é, a gente tem que tentar administrar o nosso tempo para crescer como eu presa e para conseguir dar conta de família, de tudo, porque a gente tem que lembrar o motivo do porquê a gente faz o que a gente faz. E normalmente o motivo são as pessoas que a gente ama, é a nossa família. A gente faz o que faz por conta deles. Então a gente não pode abrir mão deles por conta do nosso negócio. E isso foi um puxão de orelha muito forte que Deus tem me dado ultimamente, sabe? Porque como é uma coisa que eu amo fazer, que eu tenho prazer de fazer, eu comecei a me empolgar demais, só com a parte boa, e aí deixar de lado as coisas que são realmente importantes, né? Muito importante você tocar nesse assunto. Pois Se aprofunde mais para a gente poder entender. Pois é, porque mãe
mãe não, vou dizer mulheres, né? Mulheres, de maneira geral, o sobrenome é culpa. Então, eu me sinto culpada por estar trabalhando demais, eu me sinto culpada por estar trabalhando de menos. Eu me sinto culpada por tentar cuidar de mim, tirar 1 hora do dia para fazer uma limpeza de pele, que você falou antes, né, que estava querendo fazer. Eu me sinto culpada porque eu encontrei uma amiga no shopping e eu deveria estar com a minha família. Eu saí de casa e deixei eles dentro de casa no tempinho que eu não estou trabalhando. E muitas das vezes isso é necessário, porque também quando a gente está bem, as pessoas ao nosso redor, elas percebem, elas sentem. E a família, né, flui muito melhor quando a gente está bem. Não adianta a gente querer sobrecarregar, né, muito de um lado e deixar a desejar no outro e deixar de cuidar da gente também. Porque se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar do outro. Exatamente, é muito importante e isso eu aprendi na terapia. É importante a gente estar bem a gente só consegue ser uma boa mãe se a gente estiver bem conosco mesmo. E essa semana teve reunião na escola do meu filho e a professora virou para mim e falou que ele não sossegou enquanto a professora não me seguiu no Instagram, porque ela falou, ele falou pra ela que a mãe dele, até dá um nozinho na garganta, que lindo. que a mãe dele é uma fotógrafa incrível e que ela faz fotos lindas e que ela precisava seguir a mãe dele. Ela me contou isso, sabe? Então, assim, eu vejo o orgulho que ele tem de mim e isso motiva, sabe, a continuar, assim, é muito certeza, bom. É o melhor reconhecimento que tem. É lógico que o reconhecimento das clientes, dos alunos, do público em geral é bom, mas o melhor reconhecimento de todos é esse de dentro de casa, assim, foi maravilhoso. Ai, que lindo. Nem tava melhor presente do Dia das Mães. Foi. Enfim, daí eu comecei a também ajudar outros fotógrafos, né? E hoje eu sou fotógrafa, professora também, servidora pública, mãe, empreendedora e tudo isso. E além disso, para quem não sabe, né, eu sou esposa de militar, que não chega a ser uma profissão, mas é quase como isso. Porque a gente vive, nós somos nômades, esposas de militares são nômades. São quase que mãe solo. Não, brincadeira. Meu marido é super participativo, super presente, mas recentemente ele passou 14 meses em uma missão no Congo, na África. É um país com guerra civil. Então, eu fiquei 14 meses com o meu filho, sozinha em casa, preocupada com ele lá. É um país que tem vulcão ativo, não tem saneamento básico. 2 meses antes dele ir para a missão, o vulcão entrou em erupção e aí ele fica a 200 metros da base que eles estavam. Caramba. E aí, para fugir da lava, eles foram para um lugar que era super perigoso por causa dos gases. Ou seja, se correr, o bicho pega, se fica obscuro. Não tem pra onde ir. Não tem. E aí o psicológico nosso, né? Muito abalado. Durante o período que ele estava lá, né, na guerra que estava lá, na guerra civil que estava lá, derrubaram um helicóptero com 8 militares que faleceram. Então, assim, eu ficava muito preocupada com ele lá, mas também ficava muito tensa aqui, sozinha com meu filho. Na primeira semana, a gente só dá valor quando a gente não tem. E isso é muito verdade. Porque na primeira semana, sem o meu marido, deu bicho no lixo da cozinha. E eu chorava. Eu tenho pavor desses bichos. Porque eu me senti uma mulher horrível. Eu me senti péssima. Como que eu não botei lixo pra fora? Porque era uma coisa que habitualmente ele fazia. Né? Então, eu não me liguei. Nas outras milhões de coisas que você tinha que fazer, você não lembrou que... Não lembrei. Tinha que tirar o lixo já que ele não estava. Exatamente. E aí deu bicho e eu chorei. Aí teve uma vez também que meu filho... Eu passei o dia trabalhando, meu filho na escola, que ele corre. Chegou em casa, eu abri a geladeira, não tinha janta. Eu não estava cansada para fazer, já estava muito tarde, a gente precisava dormir. Eu falei, filho, hoje vai ser nugget com batata frita. Olha que mãe maravilhosa que você tem. Vamos fazer o dia do nugget com batata frita. E ele, mas eu queria feijão e arroz. Tadinho. Com essa carinha de gatinho do Shrek. Eu queria feijão e arroz. Aí eu fui, mandei uma mensagem no grupo do prédio. Meninas, alguém pode, por favor, me ceder um prato de feijão e arroz?
arroz pro meu filho. Olha a importância da gente se ajudar, tá vendo? A gente não sabe. Mãe tem imprevistos toda hora e você não é uma péssima mãe porque você não tinha como fazer janta. Você estava cuidando de tudo, sem seu marido próximo. Não tem como, gente. Não tem como dar conta de tudo. Não e conseguiu tem. arroz e feijão pra ele? Consegui. Ai, que Graças bom, a tá Deus. vendo? Rede às de vezes- apoio, meninas. Nós temos que estar sempre unidas. Exatamente. Uma mão lava a outra. Isso aí. E aí foi. Nesse período também que ele estava, eu acho importante falar nisso, né? Sim. Nesses 14 meses que o meu marido estava fora, problemas sempre vêm acompanhados, mas o lado bom disso é que eles vão embora todos juntos também. Nesse período, o meu filho sofreu um acidente gravíssimo. Ele atravessou uma parede de vidro e levou um corte no pulso. Jorrava sangue, igual filme de terror, assim, porque pegou aquela artéria. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele cuidou de tudo já antes de acontecer. Na hora, foi uma festa no salão de festas do condomínio. E na hora que ele sofreu o acidente, estava entrando o pai de um amigo que é bombeiro. Ele já chegou na festa tirando a camisa, fazendo torniquete no pulso do meu filho, enfiando a gente dentro do carro e indo para o hospital mais próximo. O hospital mais próximo é o da Vila, né, Olga? Ele não tem esse tipo de atendimento. Ele não faz. Ele encaminha para um outro hospital que fica bem distante, no Rio de Janeiro. 10 quilômetros equivalem a 2 horas de trânsito. Então, assim, ia ser bem distante. E aí, esse hospital não faz, mas era mais perto a gente foi. Quando chegou lá, era o dia que estava de plantão o médico trauma. E ele atendeu o meu filho e fez a sutura e ficou tudo bem, mas ele virou para mim e falou, olha, mãezinha, né, porque a gente é mãezinha. Olha, mãezinha, se o seu filho precisasse ir para esse outro hospital, ele não ia chegar lá, porque a quantidade de perda de sangue foi muito grande. Nossa. E isso foi 4 horas da tarde de um sábado. O meu marido só podia sair de voo, né, do lugar que ele estava, só tinha voo às sextas. Então era sábado, ele não ia conseguir vir. Se acontecesse, né, alguma coisa pior, ele ia levar uma semana para conseguir vir. Ai, que horror. Mas graças a Deus ficou tudo final bem. feliz. Depois de tudo passado, daí eu liguei para o marido, né? O fuso horário também era bem grande, então eram 9 horas da noite aqui, 3 horas da manhã lá, e eu liguei, falei que estava tudo bem e tal, passou. E depois da recuperação do meu filho, 2 meses depois... Deus cuidou de tudo mesmo, né? Deus cuidou de tudo. Ah, Deus e é o bombeiro maravilhoso. também ter chegado na hora. Foi tudo muito encaixado, assim, sabe? Muito preparado. Tem Então, coisas que a gente não entende, né? não. Ninguém explica. E aí, 2 meses depois da recuperação do meu filho, o meu pai foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Caramba. Que quando você dá um Google, câncer de pâncreas, é assim, a melhor das hipóteses é morte imediata. E aí, passei com ele por todo o processo, né, de fazer os exames para verificar qual era o tipo. Existia 90% de chance de ser um câncer que era mais agressivo, né, que era mais... ia ser bem ruim mesmo o diagnóstico. E, sei lá, 10%, 5% de chance de ser um outro tipo de câncer que era mais brando e daí era tratável e tal. E aí também, graças a Deus, foi os 5%. Passamos por um período difícil de tratamento, ele fez autotransplante de medula, né? E graças a Deus hoje ele está curado. Ai, que coisa linda. Hoje ele está curado. Mas Poxa. esse processo todo eu passei sozinha, né? Então eu estava sem o marido, com o filho, quase perdi o filho, e estava para perder o pai. E como a você situação era conseguiu? essa. Não consegui, óbvio, gente. Ninguém consegue. Não consegui. Essa história de que a gente tem que dar conta de tudo, não é assim que funciona. Na prática, não é assim que funciona. E tá tudo bem não dar conta de tudo. Exatamente. No período, eu me mantive, a gente se faz forte, a gente se mantém forte, a gente enfrenta tudo, mas depois que tudo passou, depois que no ano seguinte meu marido voltou, meu pai estava bem, meu filho estava bem, estava tudo bem, foi aí que eu caí. E aí eu tive burnout, 2 empregos, né? Porque eu também mantive os 2 empregos Mesmo nesse período todo. Nossa. Entendeu? A doida.
Mas assim, é porque a fotografia tá para mim numa área de trabalho que também é terapêutica. Ah, Começou sim. como uma terapia ocupacional e tal. Então, assim, tá muito nessa pegada que me faz bem. Então, eu também não queria abrir mão de uma coisa que me faz bem. Senão, eu não ia aguentar. E o outro emprego? O outro emprego é estabilidade. Eu sou Ah, servidora tá. pública, então, assim, como meu marido é militar, né, é nômade, e o meu emprego é federal. Então, eu consigo Qualquer acompanhar lugar. ele para onde a gente for, eu consigo trabalhar. Com a fotografia, não é que eu não consiga, mas aí eu vou precisar refazer Tudo clientela de quando chegar novo, no é. lugar. E, assim, em 2 anos é o tempo da gente se estabilizar no lugar, a gente já tá Já mudando tá de novo. saindo de novo, é. É quase uma vida de cigano. Exatamente. Então, não dá. E assim, nem precisa mudar de estado, Jaque. A gente mudou dentro da mesma cidade. Eu saí daqui da Vila Militar e fui lá para Urca e agora eu tô atendendo no Recreio. E essa mudança já está sendo trabalhosa para mim, assim. Não está sendo tão fácil quanto eu imaginei que Em seria. relação a clientes? Em relação a clientes. Nem Hum, todos os clientes acompanham, porque, era mais era mais próximo perto, aqui. é. Porque agora eu tô realizando um sonho de ter o espaço físico. Esqueci de silenciar meu telefone, deve ser a parte. Os clientes estavam mais próximos, né? Então era por conta da proximidade. Outra coisa também, eu tô realizando o sonho de ter o meu espaço físico, né, comercial, porque eu comecei, lembra que eu falei que a gente começa com o que tem, do jeito Isso. que tem e vai, né? Não espera ficar tudo perfeito para começar. Então, eu comecei atendendo na minha casa. Eu fiz um home studio E era um e. espaço lindo, eu amei quando Ai, eu fui lá conhecer. Todo cuidadoso. e aí eu comecei atendendo na minha casa e hoje eu tenho o meu espaço comercial, né, que foi também graças a uma amiga, com isso que eu falo de mulheres se unirem e se juntarem, uma amiga fotógrafa que sabia que eu estava passando por essa questão, quando eu mudei de casa, eu não ia mais conseguir atender na outra casa para onde eu ia. E aí, então, eu ia ficar sem atender, sem fotografar. E ela, em contrapartida, ela precisava de alguém para dividir os custos. Hum, E aí, ela queria dividir os custos do espaço físico. Eu precisava de um espaço físico para trabalhar, que eu não ia mais poder atender em casa. E aí, ela me convidou para atender com ela. E olha, embora os nossos focos sejam diferentes, né? O meu forte é newborn e o forte dela é branding. São especialidades completamente diferentes. Mas a gente tem ensaios em comum. A gente faz nós duas fazemos gestantes, nós duas fazemos smash the cake. Então, assim, a gente, de certa forma, é concorrente. A gente poderia se olhar dessa forma, mas a gente não se olha dessa olha que forma, não se lindo olha como isso. concorrente. A gente se olha como Parceiras, né? parceiras, exatamente. A gente quer crescer juntas, a gente quer que a nossa empresa, digamos assim, né? Porque agora deixamos de ser eu presas, temos nós duas e mais uma assistente, porque agora juntas a gente consegue pagar uma Olha, viu, assistente. gente, a importância de estar ajudando ali. A gente não sabe como é que vai ser lá na frente, né? As portas se abrem. Exatamente. E foi bem assim que a gente começou mesmo. A gente se conheceu por um desapego de fotografia. E aí começamos a bater papo, né? Eu perguntava para ela como era ter o espaço físico, ela perguntava para mim porque ela também tem vontade de atender em casa. A gente sempre acha a grama do vizinho mais verde que a nossa. Essa é a verdade. E aí a gente nessa troca de figurinhas, né? A gente começou a se aproximar e aí, por exemplo, o ensaio de Natal. Ela precisava de alguém para fotografar ela com a família dela e eu precisava de alguém para fotografar a minha família, mesmo no nosso espaço. Então aí a gente se ajudou assim, sabe? Ah, amiga, quer que eu vá te fotografar? Eu vou, você vem. E aí a gente começou assim, com essa parceria. Aí surgiu a proposta, ela me convidou para dividir o espaço com ela e está sendo maravilhoso realizar um sonho assim. Tudo tem seus prós e seus contras. É lógico que agora eu tenho deslocamento que eu não tinha, eu tenho custos fixos que eu não tinha. Mas estou realizando o meu sonho, estou muito feliz com isso. E já não sei mais por que eu estava falando disso. Porque você estava contando um pouco do seu esposo, da conta de tudo, né? Foi falando de tudo. E aí, no final, mesmo com todas essas coisas que aconteceram, você falou do estúdio, porque não tem como dar conta de tudo. Ah, sim, é verdade.
E é isso, a gente não tem como dar conta de tudo. E é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Andressa, você com tantos empregos, né? Com 2 empregos, filho, casa, e eu tô, volta e meia, eu tô postando, porque Instagram é assim, nós temos 24 horas no dia. Se você fizer 10 stories, você tá postando 1 minuto do seu dia inteiro. É. Entendeu? E assim, 1 minuto, vai, bota aí 10 minutos do seu dia inteiro de 24 horas. E as pessoas acham que aqueles 10 minutos das suas 24 horas é super significativo, é a representação da sua vida ali. E não necessariamente é. Então, assim, aí eu posto fazendo atividade física um dia ou outro, quando eu vou, né? Eu posto fazendo devocional. E as pessoas olham isso e falam, nossa, a Andressa dá conta de tudo. Faz todos os A dias Andressa certinho. faz atividade física, faz devocional, cuida da casa do filho. O meu filho é uma bênção, graças a Deus. Ele é muito bonzinho, é muito inteligente, mas isso é dele, não sou eu, E o Lucas tá sabe? com quantos anos falando nisso? Tá com 7 anos. 7 anos já, nossa, 7 como passa anos. rápido. Já se acha pré-adolescente. O meu Lucas vai fazer 11, também tá nessa vibe. O aí. seu já Ai, é meu Deus, adolescente, já é. Não, né? eu O queria meu que ele só fosse acha. pré. Ele tá achando que já é adolescente pelas atitudes. Eu falei, ai meu Deus, vai passando de fase, vai ficando cada vez mais difícil, igual videogame. Não é? Igual videogame. Esse ano, meu filho vai fazer 8, ele falou que a festa de aniversário dele, ele quer só ele e os amigos. No shopping. Ah, tá, já descartou todas as mães, acabou, No né? shopping, 8 anos. Ele Olha e os amigos isso. no shopping. Ai, não Você aguento essas come crianças, muito não. feijão com arroz, cresce. Depois a gente conversa disso. Mas é isso. Então, assim, gente, ninguém dá conta de verdade. Ah, e eu tava falando do burnout também, né? Ah, não chegou a comentar. Falou É. que foi a hora que teu marido chegou e aí começou você. Exatamente. E aí foi quando foi quando eu caí, né, assim, de vez, falei, ó, fiquei bem adoecida mesmo. E eu sou bariátrica, então eu cheguei a emagrecer bastante depois da bariátrica, mas esses 14 meses que o Rafa estava fora, eu comecei a voltar com a compulsão alimentar, porque era o que me tranquilizava. Todo dia antes de dormir era uma barra de chocolate para poder acalmar, para poder dormir. Sim, né? Teve um escape, né, no meio disso tudo. Mas aí o reganho de peso faz eu me olhar no espelho e não me reconhecer, não me gostar, e aí entra Autoestima, naquele né? ciclo, a autoestima cai, aí você já tá saturada daquilo tudo, a autoestima cai e entra naquele ciclo, enfim. Foi um período muito difícil, mas eu procurei ajuda e acho muito importante isso. Quando vocês estiverem passando por dificuldade, seja ela qual for, peçam ajuda. Isso. Porque a gente está falando aqui de mulheres se unirem, né, e se ajudarem, mas é muito fácil a gente se oferecer para ajudar a amiga. Agora, quando a gente precisa, a gente ter a humildade de reconhecer e pedir ajuda, não é tão fácil assim. verdade. A gente se acha que é super forte, que é autossuficiente. E sente também, às vezes, o que vergonha. ela vai pensar, né? Ah, não, pô, eu tô sempre ali dando força pra ela, ajudando ela, agora eu vou falar pra ela que eu tô mal. Exatamente. Tipo, vai perder aquela imagem que ela tem de mim. Sendo que somos humanos e tá tudo bem. E que bom que hoje você tá mal, que ela vai poder te ajudar, né? Não que bom que você tá mal, mas Sim, no mas que sentido... bom que vai poder ter Vai essa ter uma troca, porque ter às vezes essa até a própria amiga fala, poxa, só eu que tô precisando de ajuda, e às vezes ela vai ficar até com vergonha de falar com você, porque tipo, ela nunca precisa, só eu, aí eu tô já saturando ela, e aí ela para até às vezes de compartilhar com você. Exatamente. Isso é um ponto que é muito importante, assim, que ter essa troca é muito enriquecedora para as duas pessoas, né? E aí também causa essa identidade, né? A pessoa se Isso. identifica com você. Mas enfim, aí foi um período bem difícil que eu tratei o burnout e Mas como você identificou? Qual foi o ponto, assim, que você viu que eu consegui extrapolar o meu limite do limite? é um pouco pesado, assim, mas é a realidade. O meu trabalho real oficial, né, que é a estabilidade e tal, era muito estressante para mim. Estava num ponto. Lógico que eu passei por todo esse estresse, mas o trabalho era como se fosse já a gota d'água. E indo para o trabalho, eu pensava em talvez jogar o carro contra o muro Nossa. para não precisar chegar lá. Foram pensamentos assim bem ruins que passaram, né, na minha cabeça, e eu sabia que aquilo não vinha de mim, que não era normal, que não era eu.
E até um dia que, dirigindo pro trabalho, eu apaguei, dirigindo. Subiu o meio-fio. Caramba, E foi que quando... loucura. Não foi dormir, não foi... Eu não sei Desligou o que a foi. chave geral. Desligou. Já aconteceu isso comigo uma Eu vez no só- banheiro. Sério? Eu trabalhava no shopping direto. E aí, na época, tinha virada, né? De Natal. E eu trabalhei mais de 24 horas, direto, na fome de bater meta, né? Naquela coisa toda. E chegou na véspera do Natal. Eu cheguei em casa às 8 horas da noite do dia 24. E eu fui tomar um banho pra... Eu falei pra minha mãe, eu tô com muita fome, então vou tomar um banhozinho rapidinho, já vou comer minha ceia e vou dormir. Não vou nem ficar até meia-noite. Eu fui tomar banho e cadê que eu não saía do banheiro? E aí passou um tempo e nada de eu sair do banheiro, e aí foram bater lá na porta, quando viram eu tinha caído no chão. Simplesmente apaguei antes de chegar no chuveiro. Meu Deus. E provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu com você. Você apagou dirigindo ainda, olha Dirigindo. o perigo. Assim, a sorte é que eu imagino, né? Que foram alguns segundos, porque foi o tempo, eu tava dirigindo em linha reta, foi o tempo de subir o meio-fio, e aí eu acordei em cima do meio-fio. Acordei, assim, entre aspas, né? Eu religuei em cima do meio-fio. E aí eu também não sei explicar e tal. E o meu marido é uma bênção na minha vida também. E aí ele, Andressa, você não tá bem, você não tá normal, vai procurar ajuda. E eu aprendi ao longo dos anos a ouvi-lo, né? Porque... Isso, a gente vai aprendendo. A gente costuma não querer dar ouvidos pra eles, né? Pois é, mas eu aprendi. Mas aí a maturidade no relacionamento também traz isso pra gente. Sim. A maturidade. Porque a gente... Cada um vem de um mundo, né? E aí cada um carrega as suas crenças, as suas coisas. E a gente, geralmente, a gente acha que a gente consegue resolver tudo. Mas a gente precisa ouvir eles. No início é difícil, a gente não quer admitir, mas depois a gente, com sabedoria, e isso nos torna mulheres sábias, Exatamente. a gente vai vendo o ponto que é importante ouvir os nossos maridos. Porque, no fundo, eles querem nosso bem. Tirando uma exceção ou outra, a grande maioria, né? Sim, sim. É isso. Assim como a gente quer o bem deles e a gente fala e gosta de ser ouvida, eles também, né? Então, eu ouvi e aí marquei terapia, nem marquei terapia, eu acho que eu marquei direto psiquiatra. Não, acho que eu marquei a terapia e a terapeuta me indicou para o psiquiatra, e aí eu fui no psiquiatra e aí fiz o tratamento. E aí foi o psiquiatra que diagnosticou, né? Dentre outras coisas, eu tinha burnout. Mas tinha depressão, ansiedade e outros diagnósticos lá, aquele... Acho que é CD o nome, que é o número das doenças, né? Tinha uma lista, assim, de... E aí ele vai eliminando e vai colocando aquelas que estão bem Exatamente. encaixadas no que você tem sentido. Exatamente. E aí foi isso, eu fui diagnosticada, fiz o tratamento para completar a cereja do bolo, né? Desse período que eu falo que é uma novela mexicana. O que eu passei foi uma novela mexicana, mas teve um final feliz. Ah, que bom, olha aí, viu? Se vocês queriam ouvir histórias inspiradoras, isso daí porque tem bastante coisa boa aí pra gente ouvir. E com um final feliz, isso que é bom. Exatamente. E aí, durante o tratamento, a gente estava tentando engravidar já há algum tempo. Só que aí, né, teve um delay de 14 meses nessas tentativas. E aí, quando voltou mesmo no tratamento, a gente continuou tentando. E daí eu engravidei e perdi com 6 semanas. Foi uma perda muito dolorosa, tanto emocionalmente, né? Porque eu já estava abalada e era uma coisa que a gente queria muito, já estava tentando há muito tempo. Né? Tinha essa expectativa. Mas foi dolorosa fisicamente também, porque foi um parto. Foi literalmente um parto normal em casa. Nossa. Todas as dores de contração, hemorragia, foram 2 horas de uma hemorragia intensa que eu não conseguia sair debaixo do chuveiro. E foi assim. Eu já sabia que tinha perdido, porque quando foi fazer a ultra, o coração não bateu. E aí voltou para... A perda mesmo, né? O aborto em si foi com 9 semanas. Mas quando a gente foi fazer a ultra de 6 semanas, que o coração não batia, aí refez a ultra na semana seguinte, e aí confirmou, e ela falou que tinha que esperar que o próprio organismo iria expelir. E aí o organismo expeliu num dia que foi um final de semana de ensaio de Natal. Nossa. O ensaio de Natal é alta temporada, eu trabalho o dia inteiro, um ensaio atrás do outro, é uma atividade física bem intensa. E aí, no final do último ensaio de Natal da temporada, quando acabou o último ensaio de Natal,
A cliente arrumando, né? Se despedindo, pagando, fazendo Uhum. aquilo tudo. Eram 3 bebês da eram gêmeos de 1 aninho para 2 e o mais velho com 4 anos. Uhum. Então eram esses 3 bebês e aí eles, muito engraçado, porque eles já tinham, um tinha entornado leite, o outro tinha feito xixi, o outro tinha vazado a fralda e assim, todo mundo já tinha Uma sujado correria alguma só. coisa. E aí naquele momento ali eu comecei a sangrar e aí caiu sangue no chão. Escorreu mesmo sangue assim Nossa. pelo chão, na frente das crianças. E aí o mais velho de 4 anos: "Tia, o que que é isso?" Aí eu: "Ih, amor, a tia fez um dodói aqui. Calma aí que a tia vai limpar, não se preocupa não." Ainda brinquei assim, Ah, porque, né, como é que eu vou fazer com a cliente ali? é. Aí, e com as crianças, não vou assustar a criança. E eu falei: "Ih, a tia fez dodói. Ai, sangrou um pouquinho, a tia vai limpar." E aí eu falei: "Ó, você acha que só vocês que podem sujar aqui? Não, vocês fizeram xixi, tornou leite, a tia sujou com um pouquinho de sangue também, tá tudo bem." Saiu muito bem, nossa. E aí fui pro banheiro, né? E aí o meu marido veio, porque até então ainda Era na era sua na minha casa, né? casa. E aí o meu marido veio e falou com a cliente, explicou a situação, né? Eu ainda consegui segurar e ir me despedir, expliquei a situação para ela. Ela: "Mas você tá melhor agora?" Eu falei: "Não, tá doendo, eu tô morrendo de medo de sangrar de Que novo." difícil. Então, aí eu falei: "Olha, depois a gente acerta pelo telefone, faz o trâmite." Aí ela: "Não, tudo bem." Aí ela foi embora, e aí foi quando eu fui de vez pro banheiro, assim, eu entendi que estava sendo um parto e que bom que eu consegui entender isso, porque aí quando vinha eu fazia contração, quando vinha a contração eu fazia Uhum. A força força. para poder expelir tudo, assim, lógico, não é um parto, porque 6 semanas era bem pequenininho, assim, então com certeza não foi a dor, a dilatação de um parto normal, mas foi essa Mas sensação que eu tive, foi a dor sabe? total Foi da a dor perda. total, foi a dor total. E depois a médica me deu aquele puxãozinho de orelha, que eu tinha que ter ido para emergência. Eu falei: "Como é que eu vou para emergência sangrando desse jeito?" Não parava de sangrar, eu não conseguia sair do banheiro. Como é que... Mas aí em 2 horas passou o sangramento e ficou tudo bem. E assim, esse foi o último evento da série de desventuras, né? Da série de desventuras desse período. E daí, isso foi no final do ano, né? No final do ano passado, Caramba, isso dá um livro, hein, Andressa? não é? Nossa, olha, gente, vamos começar. Vai lá nas redes sociais dela e fala, ó, quero seu livro. Porque, caramba, que histórias. Nossa. Tô me segurando aqui. Hoje eu consigo falar, assim, com mais tranquilidade, mas foi muito difícil passar por tudo isso. Mas Deus sempre dá forças pra gente. Verdade. E quando acabou esse ciclo, de fato acabou o ciclo, a gente mudou de casa, eu mudei de estúdio, mudei de trabalho, o emprego público, né, que eu tenho, como era muito distante de onde eu me mudei, aí eu consegui pedir transferência para Que trabalhar ótimo. próximo agora. E aí o tipo de trabalho é completamente diferente, porque eu trabalhava numa área administrativa de um colégio. Então eu só lidava com papéis, computador, online, assim, sabe? E você toda comunicativa, com a cara no computador. Isso aí é tortura pra gente, eu sei como é que é. E aí agora eu tô trabalhando na área pedagógica de um colégio infantil. Ah, Eu sou a tia da biblioteca, com as criancinhas todas brincando lá. Eu me perfeito. acabo de brincar com elas, E a assim, Andressa tem um jeito, assim, incrível com as crianças. Você vê que flui dela, é amor, já nasceu com ela. Então tá no cantinho certo. Ai, fico tão é. feliz. Eu amo, amo, amo. As crianças me tratam como igual, assim, sabe? A gente brinca junto, enquanto as mães ficam super constrangidas nos ensaios, assim, ai, meu filho tá correndo, eu tô correndo junto com ele. Muito bom. Ah, tô eu correndo junto. Mas é assim, porque eu falo, criança, se você perguntar, criança, você gosta de foto? A criança vai falar, não. Mas se você perguntar para um adulto, você gosta de fotografar? O adulto também vai falar, não. Que adulto que gosta de ficar na frente de uma câmera e posar e tal? Eu não gosto, gente. Ninguém gosta. Nem Então, eu. com criança, o legal é que a gente pode propor, a gente não fala para criança, senta aqui, olha para a câmera e sorri.
Não vai funcionar. Então, a minha direção de fotografia é bem direcionada para as crianças mesmo. Eu proponho brincadeiras, e aí nas brincadeiras que eu proponho, eu estou preparada para o clique. Então, a pose está relacionada com a brincadeira. E aí sai aquele sorriso natural então da criança, olhando para a câmera. Por exemplo, eu pego no Natal, né, aquelas bolinhas da árvore, aquelas bolinhas da árvore de Natal, eu monto um arsenal para a criança daquelas bolinhas, fico na frente dela e falo assim, olha só, se você acertar aqui na lente da tia, você vai ganhar uma bala. A criança pega aquelas bolas, olha para a câmera e começa a rir. Ai, muito bom. É muito divertido, muito divertido. Fotografia, para mim, é memória afetiva também. É verdade. Então, não adianta você ter uma foto linda de um ensaio onde a mãe não teve uma boa experiência, né? Não foi agradável e tal. Então, eu procuro que seja agradável para todo mundo. Perfeito. E aí, hoje, até os papais, tem papais que... Os papais são os que menos gostam de foto, né? Hoje, até os papais, eles viram para as mães... tá na hora de agendar o ensaio de Natal lá com a Andressa. Ai, que lindo! Muito bom. É isso. Então, assim, gente, o que eu posso falar para vocês de tudo isso que eu passei todos nós passamos por momentos difíceis. Eu creio que a gente não tá aqui para viver um conto de fadas. Ninguém prometeu pra gente que ia ser fácil, mas a gente tem todo um suporte que a gente pode não saber de onde vem, mas vem. Eu não sabia que ia aparecer um bombeiro na hora que meu filho se acidentou, mas ele apareceu. Eu não sabia que eu ia estar preparada para um parto em casa, um aborto em casa só, né? Só eu e meu marido, e deu tudo certo. Não sabia que meu pai poderia ser curado do câncer. E ele foi. Então, assim, a gente não sabe de onde vem, nem quando vem. Eu acho que o mais angustiante é quando vem, né? Mas que o socorro vem, ele vem. E se a gente tiver essa rede de apoio, né, de mulheres fortes, empreendedoras do nosso lado, isso também ajuda demais. Nossa, verdade. Então, para finalizar, estou muito feliz, foi muito bom. Amei poder conhecer um pouco mais da Andressa, saber todas essas histórias incríveis que você carrega. É por isso que eu falo, a gente tem que ter empatia, porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de dar um sorriso, de dar um abraço, e a gente, por qualquer aborrecimento que a gente teve no dia a dia, a gente trata a outra pessoa com cara feia, e às vezes tudo que ela precisa é só de um momento de atenção, de uma mensagem no WhatsApp, né? Imagino também que nesses momentos, quando você recebia de alguém procurando saber, porque você sumiu um pouco das redes sociais, sumiu, né? Sumi. Então, e aí, provavelmente teve gente te procurando, Andressa, cadê você? Por que você sumiu? Então, assim, você vê a importância das pessoas em entender que você muda a vida delas de alguma forma. Então, assim, estou muito feliz por tudo que você pôde compartilhar conosco aqui. Essa é a intenção do nosso podcast, tá? É cada vez mais ter mulheres contando histórias reais que todas nós vivemos no nosso dia a dia, mas muitas das vezes não são compartilhadas, para que seja uma voz para todas nós, para que a gente possa olhar e falar assim, nossa, eu também consigo, eu também tenho potencial. E em meio a tudo isso, a Andressa não desistiu, gente. Eu acho que se eu te definisse numa palavra hoje, se alguém falasse assim, defina a Andressa em uma palavra, eu diria resiliência. Teimosia um pouquinho também, né? Poxa, tô brincando. Pois é. Não, acho que é resiliência mesmo, porque por mais teimosa que a pessoa seja, tem hora que pela teimosia ela acaba deixando de fazer. Sim. E você foi resiliente em todo o tempo. Você nos mostrou ali todas as áreas da sua vida, tudo que foi acontecendo, e mesmo assim você entendeu o momento de pausa, isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente não quer pausar, e aí é obrigada a pausar na marra, como precisou, né? Sim. Mas foi necessário, e essa pausa fez com que você visse a vida de outra forma, né? Começasse a ver de outra maneira, ressignificasse e entendesse a importância de se cuidar, né? Então, assim, eu sempre falo muito sobre isso, o autocuidado. O autocuidado, ele não vem só da beleza física, de maquiagem, roupa. É claro que isso é muito importante, mas é o autocuidado do nosso interior. A gente precisa se cuidar, a gente precisa buscar, como você mesma falou, profissionais na área, quando a gente vê que a gente não está dando conta sozinho. Então, acho que a mensagem assim, que você nos enviou hoje foi de grande importância. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas através disso. Muito, muito obrigada. Ai, muito obrigada pelo convite.
Parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe. É lindo, é muito importante Amém. isso que você está fazendo aqui, de dar voz às mulheres, né? Que nós, às vezes, ficamos com vergonha de falar ou com medo de falar, e a gente precisa ter esse espaço de ter voz para que a gente possa ouvir umas às outras e se inspirar e entender que a gente não está sozinha. E obrigada por estar com a gente. Obrigada, não posso chorar. E para finalizar, uma frase ou alguma coisa que você gostaria de deixar para as meninas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, porque os homens também é muito importante participar, porque vocês entendem um pouco mais do universo feminino, né? Sim, é importante que os homens entendam mesmo e participem, porque, assim, o meu marido é o meu melhor amigo. Então, acho que sem ele eu não conseguiria ter. Ele é a maior rede de apoio que eu tenho. Ai, que lindo. Então, é importante que exista essa parceria também, né? Que os homens entendam. Entender, acho que é difícil porque nem a gente mesmo se entende. Mas estar ali do lado, apoiar, ver, enxergar. Acho que a gente não precisa necessariamente ser entendida, a gente precisa ser enxergada. Isso. Saber que tem diversas áreas, diversas demandas. Eu falo pro meu marido, ele às vezes, o que a gente vai comer hoje? Eu falei, não sei, eu não quero pensar. Pensar cansa, pensar dói. Aí ele brinca, pensar dói. Eu falei, pensar dói quando você tem que pensar em arrumar material, uniforme de menino do dia seguinte, as coisas do trabalho, organizar a agenda de todo mundo, da família, né? Porque a gente é secretária do lar, a gente tem que administrar a agenda de todo mundo. Então, é importante, sim, que os homens ouçam, coloquem seus maridos, né, seus companheiros para ouvir também, para entender um pouquinho a barra que vocês passam e conversem com eles. Mas eu acho que, assim, a mensagem de tudo é conheça-se a si mesmo. Entenda o que de fato você quer, o que de fato você precisa, e coloque prioridades e aprenda a respeitar as prioridades da sua vida, porque tem tempo para todas as coisas. Então, se você precisa de um tempo de descanso, coloque isso, se a prioridade é essa, para você renovar as forças e conseguir continuar caminhando, esse é o momento de descanso, você precisa respeitar e descansar. Se você já está com as forças renovadas e agora você precisa de ir com força total, coloque como prioridade executar o que você está falando, o que você está se propondo a fazer, porque senão a gente também posterga por medo ou por qualquer outro motivo. Então é isso, coloque as suas prioridades nos seus devidos lugares e respeite o seu tempo. Perfeito. Melhor impossível, não tenho nem mais o que falar. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, sua família e tudo que você puser as mãos, Ele vai estar abençoando com certeza, porque Amém. Ele conhece o seu coração. Então, Andressa, depois dessas histórias lindas, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, queria que você compartilhasse onde as pessoas te encontram. O meu Instagram é @AndressaVilarFotografia. Andressa com 2 S's, Vilar com 2 L's. Tem Andressa Vilar Fotografia. Tem o meu site também, andressavilarfotografia.com.br. E o Face é o mesmo, as redes sociais, né? São as mesmas. As mesmas coisas, exatamente. Ah, Eu tô tá lá e lá ótimo. também tem o link do meu WhatsApp. Então, E todas as informações você vai estar passando para as pessoas, né? todas as informações estão lá no... Tem disponível no site, mas pode me chamar no WhatsApp também, ou no direct. Estou disponível para vocês. Muito obrigada. Amém. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. E eu espero vocês no próximo. E não deixem de nos assistir. Por favor, vem com a Jaque. Tchau, tchau.